Irmãos, mais uma vez, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Vânia. Eu congrego nessa casa ministerial aqui já há alguns anos. Só 20 anos. Que honra, né? Menina, tô vendo um varão valoroso aqui. Não, tem muitos, né? Mas eu tô conhecendo alguns aqui que eu não via há tempo. Como eu estava dizendo, eu quero dizer para os irmãos que é uma honra estar aqui nessa noite. São 20 anos de caminhada e eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de dizer isso. É exatamente o tempo que a igreja tem de existência, né? Ela faz em janeiro, não é isso? E eu entrei em junho. Então, vocês veem aí que eu sou da época dos dinossauros. E é uma honra estar aqui. Esse mês a igreja faz aniversário, né? E fazer parte desse momento é gratificante. Bom, quando eu fui convidada na quarta-feira, eu falei, não acredito. Foi terça? Mas eu gravei quarta porque quarta eu ia começar a trabalhar. Aí eu falei assim, mas dificilmente eu vou dizer não, gente. Porque eu creio que quando alguém convida assim a gente, é um próprio convite de Deus. É do próprio Deus. Então, assim, como você vai dizer não para uma coisa? E aí, quando a gente estava conversando, eu e a pastora Eliana, Deus me lembrou do que Ele tinha dito uma vez comigo. E Ele falou que eu ia pregar sobre esse tema. E o tema que Deus havia falado comigo é perdido na casa do Pai. Aí você vai falar assim, Vânia, mas o que isso tem a ver com integração? Calma, que a gente vai chegar lá. E você vai entender. Então, eu quero convidar a igreja nesse momento a abrir a sua Bíblia em um livro e uma parábola, ou uma história, sei lá, mas é uma parábola porque a Bíblia fala. No Evangelho de Lucas, capítulo 15. Mas eu não queria que você começasse a ler agora, não. Quando Deus certa vez disse que eu ia pregar sobre esse tema, eu confesso que eu fiquei um pouco intrigada, porque se você parar para pensar nessa frase, perdido na casa do Pai, existe assim uma contradição nessa frase. Porque como que alguém pode estar perdido na casa do seu próprio Pai, não é verdade? Sim ou não, igreja? Pois é, meu dó não saiu ainda. Pois é. E eu quero começar fazendo você refletir sobre a sua vida como um filho natural. E perguntar se algum dia na sua vida, na sua casa, ou a casa em que você foi criado, ou a casa que você vive hoje, você sentiu fome e não sabia onde ficava a despensa e a geladeira. Se algum dia, na sua casa que você vive hoje, ou na casa que você viveu dos seus pais, você sentiu frio, mas não sabia onde estava o agasalho, o cobertor. Se algum dia você estava muito cansado e você queria apenas descansar, você queria recostar a cabeça no sofá, mas você não sabia onde ficava a cama, onde ficava o sofá. Obviamente que se vocês pudessem me responder isso, vocês diriam para mim assim, não, Vânia, porque você conhece ou conhecia tudo que tinha na casa dos seus pais. Amém? Mas um dia Deus disse assim para mim, existem filhos perdidos na casa do Pai. E às vezes a gente se preocupa muito, não que a gente não deva, né, nos preocupar, nos importar com aqueles que um dia conheceram a Cristo e que hoje não estão mais aqui. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou querendo falar sobre o grande perigo que existe da gente estar dentro da casa de Deus, mas a gente está perdido na casa de Deus. E isso é muito forte, porque isso acontece.
Mas se você tem Deus, e eu creio que você tem Deus, se você tem um coração em Deus, uma chamada, um chamado em Deus, se o teu coração bate pelas coisas de Deus, você vai entender a mensagem dessa noite. Deus quer mudar alguma coisa dentro de você. Deus quer virar uma chave dentro de você. Deus quer fazer com que o seu coração queime, que haja um batismo de amor por todos aqueles, não só aqueles que estão lá fora, mas aqueles que estão aqui dentro. Aleluia. Você não está proibido de dar glória a Deus. Amém, aleluia. Há um povo livre aqui nessa noite, amém. Há um povo livre aqui nessa noite, amém. Deixa teu coração queimar. Enquanto eu orava, o que eu pedia a Deus era que teu coração queimava. Numa mensagem dessa, o meu coração já estaria acelerado. E eu olharia para mim e diria: meu Deus, eu estou toda errada. O que eu estou fazendo? Para onde eu tenho ido? O que eu tenho feito? Qual é a mensagem? O que eu tenho passado para as pessoas quando elas me veem? O que eu tenho refletido? O que eu tenho sido? E é isso que Deus precisa fazer, mexer, falar, cutucar a gente nessa noite, para que a gente volte a olhar, não com os olhos de acusação para o outro, não com os olhos de condenação. Porque eu conheço a história, porque eu conheço o passado. Quem vive de passado é o diabo. Deus sempre tem uma nova história para a gente. Deus já nos perdoou, e nós, como filhos de Deus, precisamos levar essa mensagem, e principalmente o amor ao outro, e alcançar a vida do outro. Amém, aleluia. Esse é um dos meus papéis, do meu papel como filho não perdido. Às vezes você está dentro da casa de Deus, e você talvez não seja um filho perdido. Talvez você saiba quem você é em Deus. Talvez você conheça a sua identidade. Mas acredite, existem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas ainda não conhecem a sua identidade de filho. E nós, como igreja, devemos integrar essas pessoas, porque são os nossos irmãos. A gente precisa integrar, amar, trazer, fazer com que ele se sinta parte do meio. E essa é uma responsabilidade da igreja. Eu não sei nem por que eu estou me movendo dessa forma, porque parece que eu já estou no meio, estou no final. Mas deixa eu continuar aqui uma coisa. Igreja, quando começou um projeto chamado Integração, eu quero desmistificar algo. Se porventura foi criado um conceito na sua cabeça de que isso é mais uma área, nós que fazemos parte não enxergamos isso como uma área. Integração é o dever da igreja. Quando você vê uma pessoa diferente, quando você de repente não vê uma pessoa há muito tempo, ou aquela pessoa que já caminhou contigo tantos anos e não sei, de repente ela não está vindo aos cultos, e você não vê, mas gente, vamos integrar. Vamos chamar as pessoas de volta, ó. Vamos fazer com que as pessoas se sintam parte dessa casa, desse meio. Amém. Aleluia. Eu quero convidar a igreja hoje a uma reflexão. E essa primeira reflexão é sobre a sua vida. E depois é sobre o seu irmão, o corpo de Cristo. Lucas 15, 11. É uma parábola muito conhecida. Mas quando Deus falou comigo sobre esse tema perdido na casa do Pai, Deus fez eu ver essa parábola por uma outra ótica. A minha vida toda cristã, eu sempre ouvi essa palavra com aquela mensagem do filho que abandonou, do filho que foi embora, do filho que decidiu gastar toda a herança. Gente, mas essa palavra é muito mais rica do que toda
essa visão, essa ótica que existe e que não está errada. Mas você, talvez assim como eu, tenha ouvido muito essa mensagem baseada nessa ótica, nesse conceito. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Pois bem, mas Deus me levou a uma outra ótica sobre essa parábola. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite com a igreja. E diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, quando os trabalhadores de meu pai... E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponte-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia diz que eles começaram a se alegrar. Eu posso ouvir um aleluia? Um aleluia! Mas eu não quero falar sobre... Eu vou falar desse filho moço. Mas a maior pessoa, vamos dizer, a pessoa que eu quero dar mais destaque nessa noite, é sobre o filho mais velho. É sobre esse filho que eu gostaria de falar com a igreja nessa noite. Eu quero chamar a sua atenção para essa parte da parábola. Continuando, versículo 25 disse: e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, preste atenção nisso, olha o que o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai tinha 2 filhos, amém? Vamos falar um pouquinho do primeiro filho, que era o filho mais moço.
O filho mais moço foi o filho que um dia chegou para o pai e disse: pai, dai-me a parte dos meus bens, porque eu não vou falar na linguagem Vânia, tá? Porque eu não estou mais a fim de ficar aqui. Eu quero dar umas voltas, curtir a vida, já trabalhei muito aqui na sua fazenda, estou cansado. Foi mais ou menos assim na nossa linguagem de hoje. E a Bíblia fala que passando alguns dias, depois do filho ter chegado para o pai e ter dito isso, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e a Bíblia diz que lá ele dissipou, ele esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta, de forma libertina, devassa. Eu sei que você conhece muito bem essa história. E a Bíblia fala que depois do filho ter curtido a vida, caído na farra, uma coisa começa a acontecer na vida daquele filho. Ele começa a passar necessidade. Alguém que tinha tudo na casa do seu pai, que vivia de uma forma até muito boa. Você concorda comigo que é uma queda muito grande? Você um dia ter tudo e simplesmente no outro dia você não ter nada. Concorda comigo, igreja? Pois bem, de um filho que tinha tudo na casa do seu pai, aquele filho mais moço, a Bíblia fala que ele passa a ser um guardador de porcos. Ele passou a tomar conta dos porcos. Possivelmente um dos trabalhos mais desprezíveis daquela época. Só que aconteceu uma coisa muito interessante na vida desse jovem. Um dia, com fome, sem ter o que comer, ele desejava comer comida que os porcos comiam. Essa ainda não é a parte mais interessante da história da vida desse jovem. Mas olha o que a Bíblia diz. Ninguém lhe dava nada. Que situação chegou este menino, esse jovem moço? Você como eu, ao ler esta parábola, a gente percebe uma mudança radical na vida do filho mais moço. Sim ou não, igreja? Sim ou não? De alguém que tinha tudo e que passou a não ter nada. Mas o que me chama mais atenção nesta parábola não é o fato dele ter sido o filho que saiu de casa, não é o fato dele ter perdido toda a sua herança, dele ter gastado, dele ter pedido a herança, vamos dizer assim, antes do tempo. Não foi o fato dele ter deixado seu pai. Isso não é o que mais me chama a atenção nessa história. Não foi o fato dele ter perdido tudo e tantas outras coisas que o ocorreu. Não. Eu entendo que tudo que ele viveu foi resultado das suas escolhas. O que me chama muita atenção está no versículo 17, que diz assim: caindo em si, ele lembrou de como o pai tratava os seus trabalhadores. Naquele momento que ele estava ali de tristeza, de viu que bateu a cara, que gastou tudo, que não tinha mais nada. Ele pensou, ele lembrou do pai, porque ele sabia como o pai tratava os trabalhadores. E se ele, como trabalhador, como alguém que tomava conta dos porcos, estava sendo tratado daquele jeito, que as pessoas não davam nem comida para ele, ele pensou assim: opa, nem os trabalhadores do meu pai são tratados dessa forma. Eu imagino que meu pai não deve me aceitar como filho, mas eu posso voltar e meu pai me contratar para eu trabalhar com ele, que pelo menos lá eu sei como meu pai trata os seus trabalhadores. Foi mais ou menos assim. E no versículo 18, tem uma coisa também que me chama muita atenção.
é quando ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele estava vivendo um momento muito difícil na vida dele por conta das suas escolhas. Mas ainda assim, o filho que tinha gastado a sua herança, que tinha pedido a sua herança antes do tempo, ele conhecia o seu pai. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele sabia que se ele fosse até o pai dele, alguma coisa poderia acontecer na vida dele de bom. E era um filho perdido. Foi o filho que decidiu abandonar, sair de casa. Mas ele conhecia o pai. E ele lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Sabe o que Deus disse para mim? Vânia, só os filhos que entendem, que encontraram a sua verdadeira identidade de filho, sabe como amolecer o coração de um pai. Só os filhos que entendem, só os filhos que encontraram a sua verdadeira identidade em Deus, sabe como amolecer um coração de um pai. E esse filho sabia, porque nós lemos na história tudo quanto acontece. O pai faz uma festa, o pai o recebe com alegria. A Bíblia fala que existiam danças e músicas. Ele dá novas vestes para ele. Ele coloca um anel no dedo, restituindo a autoridade perdida. Aquele filho perdido conhecia o seu pai. O final dessa história você já sabe o que é, que foi o que eu acabei de falar. O pai faz uma festa, dá roupas, como eu disse, um anel, e restitui o que ele tinha perdido. Agora vamos falar sobre o filho mais velho. E é sobre este camarada aqui que eu quero ressaltar nessa noite. O filho mais velho estava no campo, a Bíblia fala, e quando ele voltava para casa, ele ouviu músicas e danças. Curioso para saber o que estava acontecendo, preste atenção, porque a gente lê e às vezes a gente não se atenta aos detalhes da palavra de Deus. Às vezes a gente não se atenta às minuciosidades. É muito rico, irmãos. Eu confesso que eu li algo aqui que eu nunca tinha prestado atenção e eu já ouvi essa história muitas e muitas vezes. E olha o que a Bíblia diz. Que curioso para saber o que estava acontecendo na sua própria casa, a Bíblia diz que ele chama alguém. E no versículo 26, sabe o que a Bíblia diz? Que ele chamou um dos criados. O filho mais velho morava naquela casa. Quando ele está chegando na casa, que ele ouve músicas e danças, ele não sabe o que está acontecendo. Ele tinha acesso, era a casa dele. Ele poderia ir ao encontro do pai. Ele poderia chegar para o pai e dizer: pai, o que está acontecendo? Que tanto barulho é esse? Porque as pessoas estão tão alegres. Não, Mirtes, o filho não fez isso. Ele simplesmente procurou o criado e perguntou: o que está acontecendo? Versículo 29 diz: e aí o criado disse: olha, o seu irmão voltou. Seu pai matou o melhor bezerrinho, novilho. Está fazendo uma festa. Teu pai está muito alegre porque teu irmão voltou sã e salvo. E no versículo 29 diz: indignado com o que o seu pai tinha feito pelo irmão, ele não queria entrar na sua própria casa. O pai tentando conciliar, tranquilizar, entrar em acordo, ele responde ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o melhor bezerro. É isso que ele está dizendo. Eu pesquisei sobre o bezerro cevado. Ele era criado com vamos dizer assim, uma ração diferente. E no versículo 31, a Bíblia diz que o pai diz para ele assim: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Eu queria que a igreja agora fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria que você mesmo se abraçasse agora. Abrace você mesmo. E ouça Deus lhe dizendo nessa noite: tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Sinta esse abraço, o abraço do Pai, dizendo para você nessa noite: tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. E sabe o que o Espírito Santo dizia? Que na casa de Deus existem filhos perdidos. E como eu disse, não se engane em pensar que os perdidos são só aqueles que um dia conheceram Jesus e que hoje não fazem parte do corpo aqui. Não. Existem aqueles que estão dentro da casa do Pai, mas estão perdidos. E sabe qual é a diferença desses dois filhos? Você sabe qual é a diferença desses dois filhos? Um estava perdido fora, mas o outro estava perdido dentro. Mas como filho mais velho estava perdido, Vânia. Sabe o que eu aprendi? Que o filho mais velho, ele deveria ser o segundo mais respeitado na casa do pai. Porque se o pai viesse a falecer, quem se tornaria, vamos dizer assim, o cabeça da casa era o filho mais velho. Ele representaria o pai em caso de falecimento. Quando o filho mais novo chega para o pai e pede a herança, em outras palavras, sabe o que o filho estava dizendo para o seu pai? Eu quero que você morra. Forte isso, né? Quando o filho mais novo pede a herança fora do tempo, era como se ele estivesse dizendo: eu quero que você morra. Pois, segundo os costumes do Oriente, a herança era dividida após a morte do pai. Pensa comigo, se na condição de representante do pai, de alguém que assumiria o lugar do pai no caso de falecimento, quando o filho mais velho ouvisse o filho dizer: pai, eu quero a minha herança, porque eu não estou mais a fim de ficar aqui, o que você acha que o filho mais velho deveria fazer com o mais novo? Repreendê-lo. Sim ou não, igreja? Mas a Bíblia não diz que o filho mais velho fez isso. E só esta atitude dentro da cultura do Oriente já era uma atitude chocante. Se na nossa já é esquisito, imagina aí você chegar para o seu pai e falar assim: pai, eu quero a minha herança, mas seu pai nem morreu ainda. Você não acha que isso é um pouco ofensivo? Sim ou não? Eu estou falando um pouco, mas eu acho que é bem ofensivo. Quer ver uma coisa? Vou abrir um parênteses aqui e vou fechar. Só para a gente se tornar mais assim, mais igual, tá? Eu e você. Na primeira semana de outubro, eu fui na casa do meu pai. Ele mora no Espírito Santo. Meu pai é um homem muito assim, ó. Entendeu, não? É brabo. E a gente sempre foi criado assim, ó, muito firme. O negócio era tipo assim, a gente não tinha nem coragem de fazer uma pergunta para o meu pai. Porque para a gente era como se a gente estivesse indagando, assim, como se a gente não estivesse aceitando alguma coisa que ele tivesse falado. A gente nem fazia. Aí eu conversando com a minha irmã Vanessa, né, e eu falando assim: Vanessa, eu tenho tanta preocupação, né, de um dia
ligarem para a gente, falar que meu pai faleceu. E até a gente chegar lá no Espírito Santo, de carro são 6h30. De avião é um pouco menos, bem menos, mas só que a distância do aeroporto para casa do meu pai é longe. Então, dá quase assim, vamos dizer assim, ir de carro. É uma diferença muito pouca. Aí eu falei assim, Vanessa, será que meu pai paga plano funerário? Aí eu falei assim, meu Deus, mas eu não posso perguntar isso pro meu pai, que meu pai é um homem, né, assim, bravo. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que arrumar um jeito de perguntar isso pro meu pai, que eu fico preocupada aqui. Aí um dia lá a gente almoçando, eu falei, tinha que ser eu, né, irmãos? A filha mais nova. Aí a gente almoçando, eu falei assim, ô pai, aqui no Espírito Santo tem aqueles negócios assim de plano funerário, que lá no Rio tem, acho tão legal, né? Eu acho uma coisa interessante, porque quando a pessoa falece, né, morre, não fica aquele desespero, né? E é um dinheiro, é caro, né? Hoje está tão caro. Eu falando, lá eu acho interessante, né? Quando a pessoa paga tudo direitinho, resolve tudo e a família fica tão abalada. Aí meu pai falou assim, não, porque lá na minha família, né? Nós somos da roça, eu me incluo nisso. E meu pai fala, lá é assim, se você pagar, você está gorando a sua vida, entendeu, igreja? Você está antecipando a sua morte. Então eles têm isso assim muito bem, vamos dizer assim, colocado, né? Posicionado na mente deles. E aí eu falei, eu acho isso muito interessante, né? E meu pai, minha filha, eu pago. Ai. Quando ele disse isso, meu Deus, eu comecei a elogiar ele. Eu falei, pai, o senhor está certo. Olha, pai, estou muito orgulhosa de você. Ele, minha filha, fala a verdade para você, eu não queria não. Mas Edmar é a esposa dele, namorada. Meu pai é moderno. Ele falou assim, mas Edmar conversou comigo direitinho. Falou, Ivo, deixa de ser bobo, isso é bobeira, não sei o quê. Eles estão assim, falando assim, né, o pessoal do interior, tão bonitinho. Isso é bobeira, não sei o quê. Aí eu pago. Aí eu falei, pai, estou tão orgulhosa do Senhor, pai. Então você imagina, aqui eu estava falando de uma cultura do Oriente, estou falando de uma cultura do Ocidente. Você imagina que eu, como filha, não tinha nem coragem de saber se meu pai pagava, porque preocupado do meu pai vir, e dá um sarrafo na gente, assim, nas palavras, né? Que bateu hoje e não bate mais, não. Mas dá assim. Aí, para evitar, ficava dedilhando a conversa. Mas você imagina que se para a gente é esquisito chegar para o pai e falar, pai, o senhor não tem como dar minha parte da herança, não? Você imagina naquela época, ir para o povo do Oriente. Mas olha que coisa interessante, como eu estava dizendo, como representante do pai, o filho mais moço deveria repreender, o filho mais velho deveria repreender o mais moço, mas a Bíblia diz que ele não fez nada disso. E só esta atitude, como eu disse, já era chocante. No versículo 12, disse, o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, gente, era isso, preste atenção. Todas as vezes que eu ouvi essa mensagem, eu não sei você, mas eu sempre ouvi que o filho mais moço pediu herança, foi embora, gastou tudo, e essa história que a gente leu aqui. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 12. O mais moço disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes... A Bíblia diz, e ele lhes, isso significa que está no plural. Isso significa que o pai repartiu os haveres para os dois filhos. O que recebeu a herança não foi só o filho mais moço, mas também o filho mais velho. Uau! Gente, olha isso, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. O filho mais velho também recebeu a herança, porque a Bíblia diz no plural, lhes repartiu. Se você não arregalou seus olhos, eu quero dizer que o meu caiu até no chão e eu tive que pegar ele de volta. Juro. E sabe qual é a única diferença entre os dois? É que o mais moço era sincero com os seus sentimentos politicamente incorretos. Mas ele era sincero. E o outro era hipócrita.
E aí eu tenho uma pergunta para fazer para a igreja nessa noite. Você acha que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador ou pela hipocrisia de um santo? Eu vou te perguntar de novo. Você acha que o Deus Pai é menos ofendido pela sinceridade de um pecador ou pela hipocrisia de um santo? Forte isso, né, igreja? Um falava ter problemas com o pai e o outro fingia não ter problemas. E aí, eu quero perguntar à igreja: e qual é o meu papel como filho de Deus? E qual é o nosso papel, Caminho Santo, como igreja? Integrar os filhos perdidos na casa do Pai. Sim. Se você nessa noite que está me ouvindo considera-se um filho não perdido, você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade é integrar os filhos perdidos na casa do Pai. Não é tempo de vivermos de histórias passadas, nem de julgar, apontar o outro. Integração, dicionário, incorporação de um elemento no conjunto. Nós não podemos viver dentro de uma igreja em que 1, 2, 3 ou 4 pessoas não se sintam parte dessa casa ministerial. É tempo de integrar os filhos perdidos à casa do Pai. E pensa comigo, igreja, se cada um de nós integrar um irmão, uma pessoa, teremos uma casa edificada. Cadê o teminha daqui desse ano? Uma casa edificada em crescimento, aliança, sabedoria e amor. Deixa eu beber uma aguinha. Os filhos perdidos, eles sentem fome, às vezes frio. Entenda, por favor, é uma linguagem figurada. Mas não consegue andar até a geladeira para se alimentar. Ele até sabe, o filho perdido até sabe que dentro da casa ele tem agasalho. Mas ele simplesmente não consegue encontrar porque ele está perdido. E quando a casa é nova para ele, e essa parte eu quero falar para os novos filhos. Uma vez que Deus salvar você, deixa Ele salvar também o seu irmão, porque Deus tem interesse em salvar a todos nós. Amém? Talvez uma das maiores dificuldades que temos é saber que Deus quer salvar com o mesmo empenho, com o mesmo amor, aquela pessoa que talvez eu menos gosto. Aquela pessoa que mais talvez tenha me prejudicado na vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Essa pessoa é tão objeto do amor de Deus quanto eu e você. E o Espírito Santo quer levar ela para o mesmo céu que eu vou. Amém? Eu já estou finalizando, tá, igreja? Lembre-se disso. Cadê meu dó maior? A parábola não é sobre o filho pródigo, mas é sobre o pai amoroso e os seus 2 filhos perdidos. Eu vou repetir isso para você. A parábola não é sobre o filho pródigo, mas é sobre o pai amoroso e os seus 2 filhos perdidos. Sabe o que a Bíblia diz? Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que tem alguém aqui nessa noite que deseja ser encontrado por Deus? Aí no seu lugar, eu não quero que você se levante, eu quero que você continue sentado. Será que tem algum filho,
algum coração acelerado para ser achado pelo Pai nessa noite? Sabe o que o Pai manda te dizer nessa noite? Vamos parar de brincar de pique-esconde. Vamos parar de brincar de pique-esconde. Porque o Pai, Ele quer te encontrar. Ele deseja te encontrar. Deixa Jesus, que é o nosso maior referencial em integração, se integrar à sua vida. Deixa Ele fazer parte da sua vida, fazer parte da sua história, fazer parte de você. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite falando sobre um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia foi um homem que quis um corpo morto. Mas aquele corpo morto ressuscitou. Quando você cuida, quando você transfere amor, até o que está morto volta a ter vida. Não desista de quem está morto. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé.